Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por me permitir estar aí mais uma vez no teu lar. Quem vos fala, o vosso irmão em Cristo, o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Tá? Caso você quiser conhecer o nosso instituto, entre no nosso Face, que está aí no link embaixo aí deste vídeo aula. Nós estamos aqui para poder colaborar com todos os irmãos, os professores principalmente, que ministram as aulas da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição número 7 da nossa lição da editora Betel é Deus espera de nós uma resposta, é o nosso tema. E nós já vamos para o texto áureo, onde nos diz: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Texto áureo que já dá para pensar bastante, quando nos coloca já a questão que uma mensagem, uma boa nova que foi pregado a um grupo de pessoas, e esta boa nova nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com fé. Ou seja, quando eles não acreditaram na boa nova que foi comunicado, tá? Esta boa nova não trouxe nenhum proveito para eles. Tá? Vamos ver já, mais claramente isto, porque justamente a questão é isso: Deus espera de nós uma resposta. Deus enviou uma boa nova, e a boa nova, tá? Para ela trazer o efeito, o resultado deve ser misturada com fé naqueles que ouvem, ok? Vamos então para a nossa verdade aplicada, onde nos diz: nossas respostas e atitudes para com Deus precisam estar de acordo com a sua palavra, que nos revela o que Ele espera de nós, ok? Então nossas respostas e atitudes, tá? Para com Deus precisam estar de acordo com a sua palavra. Eu vou responder, essa resposta que eu vou dar a Deus deve estar conforme o que Ele quer ouvir, tá? E o que Ele quer ouvir, como Ele quer ouvir, isso está registrado em sua palavra. Nós temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro objetivo é ensinar que o homem foi criado por Deus e para Deus. O segundo objetivo é enfatizar que a atitude humana precisa estar de acordo com a revelação de Deus. E terceiro, refletir sobre 3 respostas que Deus espera do ser humano. Ok? Então vamos lá. O texto referente tem Gênesis 3:8, versículos 8 e 9, e Isaías 5, versículo 1 e 2, ok? A introdução diz: fomos criados para viver em comunhão com Deus, porém o pecado distanciou o homem do seu Criador. Então, o Senhor tomou a iniciativa para restaurar esta comunhão, e a questão é: como o ser humano tem reagido a esta ação divina? Veja, o ser humano pecou, lá no Jardim do Éden. Imediatamente a Bíblia registra que Deus tomou a iniciativa para ir ao encontro do homem, e propor a restauração da comunhão. Mesmo que a iniciativa foi do homem para quebrar a aliança, Deus toma a iniciativa para restaurar essa aliança, essa comunhão. Agora, na procura que Deus faz, a pergunta que vem é: como o ser humano tem reagido a esta procura, a esta iniciativa, a esta ação divina? Tá? Como é que você tem respondido, como você tem reagido, como eu tenho reagido quando Deus vem ao nosso encontro, ok? Aí nós vamos dividir aqui já nosso primeiro tópico, quando diz por Deus e para Deus, em 3 subtópicos: a revelação de Deus, depois fomos criados por Deus
e em seguida o exemplo das diferentes gerações de Israel. Ok? 3 subtópicos estará sendo colocado e tenha, espero que você entenda, se direcione bem por estes subtópicos, ok? Vamos lá, primeira parte, então, nos coloca que por Deus e para Deus. Então, Deus é o Criador de todas as coisas, conforme Gênesis 1, e Ele é o princípio, a causa, a fonte de tudo que existe. O homem foi criado à imagem de Deus, com capacidade de relacionamento com o Senhor e constituído como mordomo da criação. Então, nós seres humanos, nós fomos criados, tá? Diferente de outras criaturas, né? De outras criações que Deus fez, né? Como os animais ou as plantas, tá? Nós temos uma capacidade que é de relacionamento, tá? Nós podemos conversar com Deus, nós podemos nos relacionar com Deus. Esta é a grande diferença entre nós, né, e os outros seres, né, que têm vida, ok? Então vamos já pensar nesse contexto aqui. Primeiro, a revelação de Deus. Veja, uma vez que nós temos capacidade, tá? Deus nos fez com essa capacidade de relacionamento, então vem a questão da revelação de Deus. O Senhor Deus sempre transcenderá a capacidade intelectual do ser humano. Só é possível conhecermos a Deus porque Ele decidiu se revelar. Veja, o que é transcender? Né? Transcender é algo que está além, tá? Deus tem, então, Ele tem um atributo do qual é a transcendência, ou seja, Deus está além da compreensão, tá, do ser humano. Deus está em outros aspectos bem distante, tá? Nós não temos como colocar Deus, tá, dentro da nossa cabecinha, vamos colocar assim, né? É a mesma coisa que eu, né, poderia tentar, tá? Olha, colocar, por exemplo, aqui nesse copo, né? Nesse copo eu tentar colocar as águas do oceano. É impossível, né? É do mesmo jeito com Deus, tá? É impossível eu compreender Deus na sua plenitude com a minha cabeça. A minha cabeça é como um copo d'água, não cabe, tá? Então, agora, mas aí como que eu entendo Deus? Deus se revelou, tá? Só é possível conhecermos a Deus porque Ele decidiu se revelar. Então, nós temos uma medida da revelação de Deus, tá? Assim como eu tenho aqui no meu copo, né, uma medida de água, tá? Nós temos também na Bíblia Sagrada, ok? Na Palavra de Deus, uma revelação da parte de Deus para nós, ok? Então, o que é possível conhecermos a Deus está revelado por Ele mesmo, tá? Uma das fontes e a mais perfeita e a mais clara, tá, é a palavra de Deus. Existe outra fonte, como a natureza, tá? Mas a natureza não é tão clara nesta revelação. Então, quando Deus se dirige a Moisés, Ele revela a sua vontade, tá? Aí está Deus criando, então, um meio, tá, para que o ser humano se relacione com Deus. Agora, por que surgiram tantas ideias erradas sobre Deus? Porque os homens rejeitaram o conhecimento acerca de Deus que Ele próprio tornou acessível, né? Fechando suas mentes, tá? Então, o ser humano, ele fecha a sua mente e ele tenta querer compreender Deus fora a sua revelação primária, que é a palavra de Deus. Então é impossível, tá? Você tentar conhecer alguma pessoa por informação de terceiros. Não funciona, tá? Você não vai conhecer a pessoa realmente. Para conhecermos alguém, né, realmente é necessário nós termos um contato, uma troca de informações, um relacionamento, uma comunhão com esta pessoa. Então, por que surgiram tantas ideias erradas sobre Deus? Justamente porque o homem, né, fecha sua mente
em relação a Deus, não quer ter um diálogo direto com Deus, não procura na fonte que é a Bíblia, então ele acaba criando uma série de heresias, seitas heréticas, ou pensamentos heréticos em relação a Deus. 1.2 diz: fomos criados para Deus. Desde o livro de Gênesis é nítida a ênfase do persistente interesse de Deus em se relacionar com os seres humanos. No relato da queda do primeiro casal, a iniciativa de aproximação foi de Deus. Olha só, já falamos isso na introdução, mas aqui enfatizando mais uma vez. Desde o livro de Gênesis é nítida a ênfase do persistente interesse de Deus. Veja, Deus tem interesse. Agora, o interesse de Deus em nos procurar não tem nenhum interesse, no qual Deus possa sair lucrando, ou ganhando. Não, a procura de Deus para conosco é puramente uma iniciativa de amor. Nós rejeitamos e Ele vem a nosso encontro por amor. Ele quer nos realmente, Ele quer voltar a ter comunhão com nós, mesmo que nós, seres humanos, persistimos no erro, pisamos fora, andamos nas trevas, damos as costas para Deus, mas desde o Gênesis, é claro, Deus tem interesse em que o homem se relacione com Ele, porque Deus sabe que o homem sem esse relacionamento está condenado a uma morte eterna, a um sofrimento eterno, um sofrimento não só nesta vida, mas pós-vida. Então, no relato da queda, nós vemos assim que o homem peca, ao entardecer, Deus vai ao encontro do homem para lhe dar um caminho de retorno, um caminho de voltar ao relacionamento com Ele. Aí nós temos também um exemplo de diferentes gerações, Só um minutinho, por favor. Tá certo. Veja, quando nós pensamos nas diferentes gerações, a questão é como estamos reagindo à iniciativa de Deus em conduzir-nos conforme os seus propósitos para a nossa vida. Então a Bíblia nos traz uma orientação da parte de Deus, a palavra, a iniciativa que Deus toma é vir com a sua palavra para se dirigir a nós. Agora, como é que estamos reagindo a esses propósitos? Infelizmente, nem todos reagem favoravelmente. Um exemplo claro é a geração que saiu do Egito. Vocês devem lembrar que no Egito, as pessoas viram grandes milagres ao sair do Egito, tanto milagres lá no Egito, dentro, quanto no caminho, o Mar Vermelho se abriu e outros milagres aconteceram. Mas há diferença interessante entre as gerações que nós podemos ver do povo de Israel. A geração que saiu, a geração que entrou na terra e a geração após a morte de Josué. A primeira geração que saiu do Egito, vocês lembram que eles duvidaram daquilo que Deus disse. E por duvidar do que Deus disse, eles acabaram morrendo no deserto. E a outra geração, aquela que entrou na Terra Prometida, isso nos mostra que foi a geração daqueles que creram. Em Josué, Caleb creu, e uma nova geração que tinha nascido já no deserto, creram e então conquistaram a terra. E agora nós temos uma terceira geração, que é um problema, que é a geração que, apesar de já estar na terra prometida, não perseveraram naquilo que Deus lhes orientou.
A geração que se levanta após a morte de Josué não persevera em andar conforme aquilo que Deus lhes disse e acabam também tendo problemas para as suas vidas. Então, essas 3 gerações que nós temos, ok? Tranquilo aí, né? Deu para entender, né? A geração que saiu do Egito, tá? A geração que morre no deserto por causa do que duvida de Deus, a geração que entra na terra prometida porque creu naquilo que Deus disse, e a geração que se levanta após a morte de Josué porque não perseverou naquilo que creu. 2. A importância da atitude humana. Primeiro, não é qualquer atitude que Deus aceita. Segundo, o fracasso das tentativas humanas. E terceiro, a importância de seguir as instruções divinas. A importância da atitude humana. É necessário que a atitude ou resposta humana esteja de acordo com a revelação de Deus, como se encontra na Bíblia. Tá? Eu vou responder a Deus, eu vou ter uma atitude em relação a Ele, sim, mas qual é essa atitude, qual é essa resposta? Não é qualquer atitude que Deus aceita. Não é de qualquer maneira ou baseados tão somente no nosso conhecimento e criatividade que nossas atitudes e respostas para Deus serão aceitas por Ele. Vide, por exemplo, a questão de Caim. Ele demonstrou desinteresse em conhecer os motivos de Deus para não aceitar sua oferta, mesmo depois do Senhor ter falado com ele. Interessante. Como nós, seres humanos, temos algumas atitudes que realmente parece bem ilógica, e na verdade ilógica, porque a Bíblia diz que Caim e Abel tinham oferecido um sacrifício a Deus e Deus rejeitou a oferta de Caim. Caim ficou de cara caída, ficou triste, ficou cabisbaixo. E Deus disse para ele, Deus vai ao encontro de Caim e disse: Caim, por que estás assim, carrancudo? Por que você está assim, com essa cara feia? E Caim sabe que ele cometeu uma falha. E Deus disse: olha, Caim, o pecado já é essa porta. Compete a ti dominá-lo e será aceita a tua oferta. E neste momento, apesar de Deus esclarecer a Caim a causa de que não foi aceito a sua oferta, que seria o pecado, que deve ele dominá-lo, simplesmente Caim não mostra interesse a esta posição de Deus, a esta palavra que Deus está dirigindo a ele. O que ele vai fazer? Ele vai tomar uma iniciativa, um caminho que Deus não disse para tomar. O que ele vai fazer? Ele vai procurar uma ocasião em que o irmão e ele estejam sozinhos e mata o irmão. Matando o irmão, ou seja, entre aspas, aquele a quem Deus aceitara, agora ele poderia oferecer a sua oferta, e agora quem sabe Deus aceita ele, porque só tem ele agora, neste contexto, adorando a Deus, mas é claro que Deus não aceitou, Vocês sabem que depois Deus vai questionar com Caim acerca da situação. Então é importante nós ver que é possível, se nós seres humanos, mesmo que Deus esteja falando conosco, às vezes nós reagirmos de forma oposta, contrária, ou seja, de forma que nós queremos que seja. 2.2. Os fracassos das tentativas humanas. Encontramos ainda em Gênesis o relato da construção de uma torre com os seguintes objetivos: fazer um nome e não ser espalhado. Esses são os objetivos. Então vamos ver já o texto, O texto diz: e disseram: eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. A razão é clara. Veja, se você observa o texto, eu destaquei algumas letras em negrito e outro com vermelho, porque basta ler calmamente.
Ela diz: edifiquemos uma cidade e uma torre. Então vão edificar uma torre, né, cujo toque, né, cume, aliás, toque nos céus, ou seja, bem alto, né? Veja só, e vamos fazer um nome. Para quê? Olha a razão, tá? A razão de fazer uma torre bem alta é para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, fique claro aí, tá? Que quando o texto diz assim, cujo cume toque nos céus, tá? É a figura de linguagem, tá? Vamos dizer, dentro da hermenêutica, a linguagem comum, tá? Que quer dizer que vai ser bem alto essa torre, bem visível, né? Essa torre deve ser tão alta a ponto de ser visível de longe e assim não permitir que o povo se espalhe. E Deus, em Gênesis 9, versículo 1, Deus dissera para Noé e sua família, ou seja, a nova geração que estava vindo, que deveriam crescer e multiplicar e encher a terra. Mas eles disseram: não nos espalharemos. Então, é bem claro, tá? Objetivo, tá? Da torre, tá? Bem alta, tá? Cujo cume toque nos céus. Tá? Eu estou esclarecendo isso porque há um pensamento, né? Há uma tradição, né? Interpretando o texto, cujo cume toque nos céus, como se fosse para chegar ao céu com esta torre. Não é, tá? Na verdade é uma linguagem comum dentro da hermenêutica, tá? É uma linguagem, é igual você disser: olha, eu fui num edifício, meu Deus, né? Chega no céu, né? Não é que esse edifício no qual você foi, talvez 15, 20 andares, né, vai chegar no céu, mas é uma expressão da linguagem comum que nos mostra que é muito alto, ok? Então fique claro aí a questão. 2.3 diz a importância de seguir as instruções divinas. Deus não apenas chamou Abraão, mas lhe fez promessas e o abençoou, tá? Mas também, né, lhe deu mandamentos, estatutos, preceitos e leis. Tá? Isso é importante. Deus chama o homem, tá, para um relacionamento, mas dentro desse chamado para o relacionamento, Deus coloca os princípios, né, seus mandamentos, estatutos, leis, tá, para ter um relacionamento adequado. Tá? Isso é algo totalmente lógico, totalmente correto, né? Porque quando se estabelece um relacionamento, deve-se esclarecer os pontos, né, desse relacionamento, e assim Deus faz. Assim também foi com o seu povo na saída do Egito, tá? Deus chamou, né, e colocou as leis por Moisés, né? Aliás, né, na saída eles já viram muitos milagres, né? E eles estão tendo um início de relacionamento. Mas nesse início de relacionamento, a Bíblia diz que a impaciência e a rebeldia do povo levaram-no a adorar segundo os padrões das nações. O texto de Êxodo 32 diz que Moisés tinha subido ao templo para justamente receber as instruções de Deus, que Deus passaria a ele, tá? Só que Moisés demorou. E o povo, né, impacientemente construíram um bezerro de ouro, tá? Assim como era no Egito, né? O bezerro está dentro da cultura egípcia e dos povos orientais, é símbolo de força, é símbolo de um Deus forte, tá? Então por isso que os israelitas estão copiando, né, vendo que Deus, Jeová, é um Deus forte, tá? Eles tentam representar esse Deus forte com um bezerro, tá? E aí erram, porque Deus não tinha ainda passado a orientação a respeito, e eles se precipitaram. Então nada de nos tomar iniciativa, tá, sem antes, né, vir a resposta de Deus ao nosso respeito, ok? Vamos agora para o 3, quando nos coloca a resposta ou atitudes do ser humano. Primeiro tópico,
o subtópico, né? Fé como resposta para Deus, depois a obediência como resposta para Deus e frutos como resposta para Deus, ok? Fé, obediência e frutos. Primeiro, falando das respostas ou atitudes do ser humano. Neste último tópico, refletiremos sobre 3 respostas ou atitudes que Deus espera de todos os que têm conhecido as boas novas de salvação. Veja, então a fé, a obediência e os frutos são como degraus, tá? Que nós devemos subir no nosso crescimento para com Deus, no nosso relacionamento, crescimento para com Deus, tá? Eu creio, né? Eu obedeço, eu vou agir conforme essa fé e isso vai gerar frutos. Então vamos um por um. Fé como resposta para Deus. A Bíblia registra que sem fé é impossível agradar a Deus. Foi o que faltou aos israelitas, que pereceram no deserto e não entraram na terra prometida. O texto de Hebreus diz: a pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Olha, Deus lhes transmite uma boa nova: eu tenho para vocês uma terra que emana leite e mel. Mas eles não creem naquilo que Deus disse. Eles questionam a Moisés dizendo: porventura não havia sepulcros no Egito para morrer lá? E você nos trouxe ao deserto para que morramos nesse deserto? Então eles não creem que Deus poderá lhes colocar na terra que Ele lhes prometeu. Então aqui é importante nós prestar atenção nesse ponto, porque este povo viu as manifestações sobrenaturais, porém não creram que o Altíssimo era poderoso para lhes dar vitória sobre os povos que habitavam em Canaã. Então perceba que ter a promessa não é suficiente. Às vezes o chavão do pregador, tem uns chavões que os pregadores usam, que diz assim: quem tem promessa não morre. Aí você está percebendo que é possível morrer sim com a promessa na mão. Por quê? Porque a pessoa não crê naquilo que Deus disse. Porque é preciso que, diz o texto em Hebreus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ok? Mas também creia que é galardoador dos que o buscam. Então, perceba, não basta você ter a informação, não basta você ter a palavra da promessa. Se você não crê que Deus, que teu relacionamento com Deus, que tua comunhão com Deus vai te trazer resultados positivos, ou seja, um galardão, você não vai ter relacionamento real. As pessoas, nós seres humanos, somos motivados por galardões, ou seja, por algum resultado positivo que nós vamos obter. Toda pessoa trabalha sabendo que no final do seu trabalho vai ter um resultado, em qualquer área, independente, seja no serviço, seja num relacionamento, a pessoa sempre está esperando o resultado positivo. Ninguém ele vai entrar numa ação, ninguém vai fazer uma ação já esperando o resultado negativo, tá? Não estou falando aqui meramente um interesse, tá? Não, mas a gente sabe, tá, que se relacionar com Deus traz resultado positivo. Enquanto Adão e Eva estão em relacionamento com Deus, eles estão no paraíso. No momento que Adão não crê mais em Deus, ele perde o paraíso. Por isso é importante nós compreender e responder quando Deus nos fala, tá? Com fé, para nós não perdermos o galardão.
Agora, a obediência como resposta para Deus. Romanos 10,16 nos coloca: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: quem creu na nossa pregação? Em Romanos 10, né? E Hebreus disse que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então, ele obedeceu, que quer dizer o quê? Que ele fez o que o Senhor lhe orientou. Tá? Então, a genuína fé conduz à obediência. Se eu tenho fé, eu digo, né, que eu creio em Deus, que eu estou aceitando a palavra de Deus, mas eu vou em direção contrária, isso está me dizendo que eu não creio nele. Então, minha atitude de obediência, tá, é uma prova que eu creio naquilo que Deus disse. Então, observa como está o teu comportamento, né? Eu sou crente, eu digo que eu creio em Deus. Agora eu estou obedecendo Ele, tá? Se eu não estou obedecendo, de fato, eu não creio que Ele existe, tá? Existe, olha só, é o caso do texto de Hebreus 11. Lembra? Aí, ó, tá? Aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe. Então, se eu creio que Ele existe, eu sei que Ele está aqui, né? Ele me deu a sua palavra e Ele está aqui do meu lado, e eu vou seguir a orientação dessa palavra porque Ele está aqui do meu lado, tá? Então, a fé é algo bem real, a fé é algo bem concreta, tá? É algo bem lógica. É impossível, tá, eu dizer que eu creio e não obedecer, tá? Essa crença é uma falsa crença, né? Essa crença, ela não é real, ok? 3.3 frutos como resposta para Deus. Jesus Cristo diz: eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, a pergunta é: estamos frutificando? Tá? Há uma coisa bem lógica que Jesus coloca nessa parábola. Se nós temos, né, a árvore, o tronco, né, o tronco da árvore, tá? E o galho está ligado, né, o ramo está ligado, tá? Nesse galho vai ter fruto. Agora, se não há comunhão, o galho com o tronco, a vida do tronco não passará, né, para esse galho, e então não vai dar fruto. O fruto é algo bem lógico de um relacionamento sadio que está tendo o galho com o tronco, ok? Então Jesus deixa claro isso. Ele nos enviou para dar fruto, e se eu estou em relacionamento adequado com Deus, com certeza o fruto vai vir, tá, a seu tempo. Israel disse a palavra, né, que quando é chamado a atenção por Deus, porque Deus plantou eles e esperava que dessem uvas boas, mas deu uvas bravas. Olha só agora, Deus não somente procura frutos, Ele espera que esses frutos sejam bons. Olha que interessante, tá? Eu estou produzindo frutos. Agora, meus frutos estão bem, né? São bons frutos. Nisto, disse o texto bíblico em Hebreus, que Deus, né, ele, através da sua palavra, penetra até a divisão de nossa alma e espírito, intenções e propósitos. Ou seja, às vezes eu estou fazendo boas obras, mas minha intenção é secundária, tá? Minha intenção não é agradar a Deus, é eu aparecer no cenário. Aí, nesse contexto, meu fruto é mau. Quando todo meu agir, tá, não é para a glória de Deus, já é um fruto azedo, um fruto bravo, como disse acerca de Israel, uvas bravas, tá? Eles começaram a andar segundo seus próprios desejos, seus próprios propósitos. Bom, concluindo, meus irmãos, quais têm sido nossas respostas e atitudes diante da ação e da palavra do Senhor em nossa direção? Deus está esperando uma resposta. Qual tem sido a nossa atitude? Tá? Essa é uma questão que você deve se responder a si mesmo. Aliás, deixa lembrar, né? Antes de você
de você terminar a lição, né? Não esqueça de deixar sua curtida, ok? E de inscrever-se, que você que não se inscreveu. Bom, vamos a uma recapitulada rápida. Nós ensinamos que o homem foi criado por Deus e para Deus. Tá? Então, nós não somos seres igual aos animais ou igual às plantas, né? Nós temos vida, mas com capacidade de relacionamento. Deus nos criou assim. Segundo, enfatizamos que a atitude humana precisa estar de acordo com a revelação de Deus. Tá? Se eu tenho obtido a revelação de Deus, né? Eu tenho contato com a revelação de Deus, como está sendo a minha atitude, a minha resposta? E por último, refletimos sobre 3 respostas que Deus espera do ser humano. Tá? Então não basta responder, tá? Simplesmente. Precisa ser respondido essas questões dentro desses 3 pontos que nós falamos, né? Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado, tá, por mais essa lição. Próxima semana, se Deus quiser, estaremos aí. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, divulgue e que mais pessoas sejam abençoadas. Deus te abençoe. Uma boa escola bíblica dominical. Até mais.